Muito bem, nós vimos que os mercados se movem em direção ao equilíbrio e esse equilíbrio é uma situação desejável. Por quê? Ele gera excedentes altos para o consumidor, para o produtor. Na verdade, são os excedentes mais altos possíveis nessa situação de equilíbrio, por isso a gente diz que um equilíbrio de mercado é eficiente. Mas acontece que algumas vezes o governo decide intervir no mercado. Ele pode, de repente, controlar os preços, tentar controlar as quantidades produzidas no mercado. A gente vai entender agora o que acontece quando o governo decide controlar os preços, ou seja, nós veremos o controle de preços dentro do contexto de equilíbrio de mercado e por que isso não é muito legal na maior parte dos casos. Beleza? Então vamos começar aqui com o nosso modelo, né? Nós temos aqui já uma curva de demanda. Nós temos uma curva de oferta também, que eu já deixei desenhadas aqui. Nessa situação aqui estão os preços, né? E aqui as quantidades. O mercado encontra o seu equilíbrio nesta situação aqui, tá bom? Então a gente tem 8 unidades sendo transacionadas nesse equilíbrio, e nós temos aqui um preço de equilíbrio de R$ 2.750, certo? Aparece, então, um governo, né, um presidente eleito, um governador, sei lá, algum político e fala, meu povo merece smartphones mais baratos, né? A gente está aqui no mercado de smartphone, que está em equilíbrio a 2.750, mas o governo fala, não, 2.750 é muito caro, o meu povo merece iPhones mais barato, merece Samsungs, merece um monte de coisa, mas tem que ser mais barato. Uma medida que a gente chama de populista, né? Ele quer atrair votos, mas aí vai mexer no mercado. Vamos ver no que vai dar esse negócio. Então ele determina o seguinte, por decreto, sei lá, por lei, que o preço máximo nesse mercado vai ser de R$ 1.500, né? Que a gente está ali com 1.500 anotado já. Vamos ver o que vai acontecer nesse mercado. Primeiro, a gente tinha aqui uma quantidade de equilíbrio de 8, né? Você pode colocar aqui 8 mil, 8 milhões, 8 bilhões, sei lá, depende do bem que a gente está falando, né? De toda forma, o preço de equilíbrio era esse aqui, 2.750, mas o governo quer estipular um preço máximo, ou seja, um teto de preços, está aqui, ó, teto de preços, tá bom? E ele determina, vamos colocar aqui então em vermelho, né, para a gente mostrar que não pode passar disso. Determina que o teto de preços é de R$ 1.500. Certo? O que vai acontecer agora no mercado? R$ 1.500 para o consumidor é uma beleza. O consumidor que estava demandando só 8, né, o mercado ali de consumidores que estava demandando só 8 unidades, agora ele vai demandar quantas? Aqui, ó. Percebe? Esse teto de preços intercepta aqui mais ou menos no 11, tá? Aumentou a quantidade demandada. Por quê? Porque diminuiu o preço. O governo, por decreto, baixou esse preço, tá? Por outro lado, para o produtor já não é tão bom negócio assim. O governo até pode decretar, olha, não é para vender smartphone por mais de R$ 1.500, mas ele não pode obrigar que o produtor produza a mesma quantidade que ele estava produzindo antes, né? Pelo menos não numa economia de mercado, uma economia capitalista. No comunismo isso provavelmente seria possível. De toda forma, o foco aqui é, se o preço é 1.500, eu, produtor, não quero mais saber desse negócio, eu vou vender muito menos, eu vou produzir menos. Por R$ 1.500, eu vou ofertar só 5 unidades. Percebeu? 5 unidades estão sendo ofertadas. O que a gente tem aqui? A gente tem um excesso de demanda. Só que dessa vez, diferente das situações que a gente viu anteriormente, a gente tem um excesso de demanda aqui de 6 unidades, né? A diferença entre 11 e 5. 6 mil, 6 milhões, ele é permanente, esse excesso. Por quê? Porque o mercado não pode voltar para o seu equilíbrio. O governo determinou um teto de preços. Beleza? Então, você vai ter, de forma definitiva aqui, ou pelo menos enquanto continuarem essas mesmas condições, né? Esse teto de preços, você vai ter um persistente excesso de demanda. Beleza? Além da escassez, né? Aqui a gente
excesso de demanda, a mesma coisa que escassez, né? O bem está mais escasso do que ele deveria, né? Tem muito mais gente querendo e pouca gente querendo vender, tá? Muitos compradores de um lado, poucos vendedores do outro, você criou uma escassez permanente desse bem. Por isso, existem formas mais inteligentes, né? Ou digamos, menos ineficientes de controlar os preços. O governo, se ele quer que o preço seja R$ 1.500, então ele não pode simplesmente decretar, porque senão ele gera essa escassez permanente. Ele pode fazer algumas coisas, como por exemplo, tá? Uma possibilidade aqui. Ele poderia diminuir algum imposto para o produtor. O que isso faria? Isso deslocaria a curva de oferta. Então ele podia fazer a curva de oferta ser deslocada até esse ponto aqui. Tá? Por quê? Porque aqui o preço é 1.500, como ele queria, a quantidade ofertada é 11, né? A gente tem um novo equilíbrio, e a quantidade demandada também é 11. Ou seja, ele pode estimular a oferta. Ele pode fazer outras formas também. Ele pode fornecer um subsídio para os produtores, falar, produtor, o preço aqui de mercado é no máximo 1.500, mas fica tranquilo que eu te pago a diferença. Tá? É meio que um imposto invertido, né? Em vez de tirar, em vez de arrecadar, né? Em vez de pegar o dinheiro do produtor, o governo vai dar dinheiro para o produtor. Então ele fala, olha, continua vendendo lá as 11 unidades, que agora o consumidor quer 11, né? Que eu vou te dar um subsídio. Vou te dar um subsídio correspondente a essa diferença aqui, tá? Que é o que? Isso aqui, ó, esse preço, ó, é o que o produtor exige para ofertar as 11 unidades que o governo quer que ele oferte. Então, governo, paga a diferença aí. O consumidor vai pagar os 1.500, certo? O governo vai pagar essa diferença, vamos supor aqui então que seja, sei lá, 4.000, tá bom? O governo então vai pagar essa diferença de 2.500, certo? Consumidor está pagando 1.500, governo está pagando 2.500 e o produtor continua recebendo uns 4.000. Então a gente viu duas formas, ele pode estimular a oferta ou ele pode oferecer um subsídio. Tá bom? Existem outras formas, mas basicamente o controle de preço, se for só por decreto, ele vai gerar essa escassez, né, no caso do teto de preços, vai gerar essa escassez permanente. Então o governo tem que fazer alguma coisa para que essa situação não se estenda. Então, ou ele dá um subsídio para o produtor continuar produzindo, ou melhor, para o produtor ampliar a sua produção, né? Ou ele estimula a oferta de alguma outra forma, reduz algum custo da oferta, enfim. Ou ele pode, inclusive, até ele mesmo, o governo, né, ofertar o bem, tá? Seria uma outra hipótese um pouco mais restrita. Tá? De toda forma, assim que funciona o controle de preços. O controle de preços tem um outro problema aqui, a chamada perda por peso morto. Vamos rever aquela situação aqui. Ó. Nós sabemos lá que no nosso mercado fictício, né, a gente calculou que quando o preço... Deixa eu trocar essa cor aqui, né? Senão ela fica igual a cor da oferta. A gente tinha calculado e descoberto que aqui no equilíbrio, né, no preço de equilíbrio, a gente tem o excedente do consumidor e o excedente do produtor representados por esta área aqui, ó, esse triângulo grandão, né, sendo que essa parte aqui de baixo é o excedente do produtor, né, e essa parte de cima aqui é o excedente do consumidor. Tudo bem? Beleza. Quando o governo vai lá e estipula um teto de preços, vamos colocar aqui que dessa vez o teto de preços é de R$2.000, tá? Então a gente passa cortando aqui R$2.000 e a gente tem que a quantidade transacionada aqui, afinal, os produtores só estão ofertando 5 unidades e não mais 8, tá? Vai ser essa aqui. Certo? Beleza. Como a gente falou, o excedente ele é representado pela área ali à esquerda, né, do ponto de equilíbrio. Antes a gente estava aqui, então quando a gente estava aqui, todo esse triângulo aqui grande era o excedente. Agora, como a gente está aqui, ó, o excedente passa a ser apenas, e aqui eu vou fazer um pouco mais redondinho,
apenas essa área aqui, que eu pintei de vermelho. Essa aqui, ó, que vai ser um amarelo escuro, já era, tá perdido, tá bom? Essa área em amarelo, esse triângulo em amarelo, ele é a perda de excedente do consumidor e do produtor, né, em conjunto, né, quando a gente considera os dois, por peso morto, diante do controle que o governo estabeleceu sobre os preços. Isso aí já era, tá? Na prática, o que vai acontecer agora é que o produtor vai reduzir bastante o seu excedente, enquanto o consumidor, como é um preço mais baixo, né, tende a ter um excedente maior. Mas mesmo somando esse excedente menor do produtor com o excedente maior do consumidor, não é igual, aliás, é menor, com toda certeza, do que era antes a soma dos dois excedentes, tá bom? Esse triângulo, então, rachurado aí em amarelo, é o que a gente chama de perda por peso morto. A perda de excedente por peso morto. Tudo bem? Prosseguindo aqui, outras consequências, né? Outras consequências oriundas do controle de preços, né? Quando existe essa ineficiência do mercado causada pelo governo. A primeira delas, que eu vou anotar aqui, é a alocação ineficiente. Ineficiente entre os compradores. E já vou explicar o que significa isso, tá? Quando a gente está em uma situação de equilíbrio de mercado, a gente tem que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Isso significa que, ao preço de mercado, vamos dizer lá que é R$10, tá? Todos os consumidores dispostos a pagar esses R$10 vão encontrar um produtor disposto a vender por no mínimo R$10 também, beleza? Isso significa que está havendo uma alocação eficiente. Todo comprador disposto a pagar aquilo está conseguindo pagar aquilo. Quando ocorre um controle de preços, por exemplo, vamos dizer que o governo estabeleceu que o preço máximo é de R$8, certo? Como fica os consumidores que estavam dispostos a pagar até R$10? Talvez eles nem consigam comprar o produto, tá? Porque agora a quantidade é menor. Vai ter comprador conseguindo, por exemplo, comprador que queria pagar só R$1 e consegue pagar ali, vai ter comprador que estava disposto ali a pagar só até os R$8, certo? E ele está conseguindo comprar. Enquanto tem outros consumidores que davam mais valor para aquele bem, né, efetivamente, estavam dispostos a pagar mais, porque precisam mais daquele bem, por algum motivo qualquer, e talvez não consigam comprar. Percebe? A alocação se tornou ineficiente. Gente que não dá tanto valor assim àquele bem pode conseguir comprar, enquanto outros que o valorizam muito mais não conseguem mais adquirir, porque agora a quantidade no mercado é menor, tá? Diante do quê? Do produtor. Ele não quer mais ofertar tanto quanto ele gostaria anteriormente. Esse é a primeira consequência aqui que eu queria ressaltar. Beleza? Quais compradores vão conseguir comprar? Não necessariamente mais aqueles que estavam dispostos a pagar o maior preço pelo bem. É uma distorção, né, que a gente chama no sistema de preços. A gente tem um outro, que é o desperdício de recursos. Está relacionado ao anterior, certo? Diante dessa escassez de produto, algo que foi muito comum durante os anos 80 no Brasil, né? Ali na época da inflação, quando as pessoas iam aos supermercados e já não encontravam mais o bem que queriam, né? Porque as prateleiras esvaziaram. Está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Tá? O que isso gera? Isso faz com que o consumidor, que poderia antes adquirir o bem com relativa facilidade, apenas pagando por ele, tem que se esforçar muito mais. Né? Ele tem que enfrentar filas, ele tem que planejar, ele tem que saber onde o bem está disponível, tá? Tudo isso é um custo social, certo? É o custo que a gente chama, né, quando a gente estuda a parte de inflação, de custo de sola de sapato, né? A pessoa não basta mais ela simplesmente ir lá, chega e compra o bem, não, ela tem que correr, tem que ir atrás do bem, tem que enfrentar fila, tudo isso é um desperdício de recurso. Por quê?
Bom, porque isso não está agregando nada à economia. Você tem ali, sei lá, 200 pessoas em uma fila, tá? Uma fila, que pessoas que poderiam estar produzindo, poderiam estar trabalhando, que poderiam estar criando efetivamente alguma coisa para a economia, mas não, elas estão simplesmente paradas ali na fila, esperando a vez delas de comprar o pão. E pode ser que na chegada a vez dela, depois de horas na fila, tenha acabado, tá bom? Isso é um desperdício de recursos, um desperdício de potencial produtivo na economia, tá? Acontece quando há escassez especificamente dos bens, tá bom? Algo que a gente viu que é consequência, por exemplo, de um teto de preços. A gente tem um desperdício de recursos. Outro aqui, sucateamento. Sucateamento. Tá? Agora eu quero que vocês coloquem ali no lugar do produtor, certo? Antes, no preço de mercado, o que definia qual preço que você poderia praticar era basicamente a demanda, né? Você sabia que se você colocar um preço muito alto, a demanda vai cair, você vai vender menos. Se você colocar um preço muito baixo, você vai desperdiçar, né, o seu potencial, você poderia estar arrecadando mais, né, com um preço mais alto. Então, o produtor vai lá e acha um preço que para ele está bacana, que para ele dá um lucro legal. Beleza? Aí entra o governo e fala, olha, o preço não pode ser esse, aí não pode ser R$100, vai ser no máximo 70. Vai falar, ah é? Então tá bom. Então o produtor, ele tende a diminuir a qualidade mesmo do produto. Ele vai sucatear, isso causa o sucateamento da economia, né? Isso acontece demais nessas economias centralizadas, com muito controle de preços, né? Com esse viés mais comunista mesmo, né? Os produtos acabam sendo muito inferiores ao que seriam numa economia de mercado. Por quê? Porque o produtor, ele não vai investir pesado ali em tecnologia, em matéria-prima de altíssima qualidade, sabendo que na frente ele vai poder vender esse bem, né, por um preço muito baixo, né? Um preço baixo que para ele não vale a pena investir, tá? Você causa também, então, quando você tem um controle de preços, sucateamento da economia. E o último deles, que eu quero ressaltar aqui, é o mercado ilegal, ou mercado marginal, que você pode chamar também, tá? O que é esse mercado ilegal? No mercado legal, tá? Aquele que faz tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo de acordo com a lei, os produtores, vamos dizer que, por exemplo, eles só possam vender o quilo da picanha por R$10, tá? R$10 foi o limite que o governo estipulou no quilo da picanha. Contudo, a gente sabe que esse preço está abaixo do preço de mercado. O preço de mercado seria lá, sei lá, R$25, mais ou menos, tá? O que isso significa? Significa que em algum lugar, tá? Em algum lugar não. No mercado existem consumidores dispostos a pagar mais do que esses R$10, tá? O produtor ali de carne bovina, carne da picanha, ele vai pensar assim, olha, se eu ficar fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo de acordo com a lei, eu vou vender esse monte de picanha aqui que para mim custa quase R$10 só por R$10, tá? Mas agora tem aquele pessoal ali que quer comprar um por fora, que quer comprar às vezes nem pelos R$25, que é o preço de equilíbrio do mercado, mas é um pessoal que quer comprar por 20. O que ele vai fazer? Vai esconder ali o estoque dele, vai falar, acabou a picanha, pessoal, infelizmente não tem mais, olha aí a escassez sendo agravada, né? E lá atrás, nos fundos da loja, ele vai negociar o bem ali por um preço maior, tá? O controle de preços que ocorreu muito na época inflacionária, que ocorre muito em países onde a inflação é muito grande, né? Que aí o governo tenta congelar os preços, fala, olha, vamos controlar, isso está subindo demais, congela tudo. O que tende a acontecer, você gera um incentivo para esse mercado ilegal, tá? Que é para o produtor realmente fazer as coisas por fora, né? Fazer as coisas sim de forma ilegal, né? De forma em desacordo com a lei, contudo vai dar um lucro para ele muito maior, porque existem pessoas dispostas a pagar mais, especialmente quando o bem está escasso, né? Então, essas são algumas das consequências do controle de preços. E agora, resolver algumas questões. Vamos lá, aqui do Apex. Dadas as curvas de oferta e demanda O1 e D1, ao preço P1, há excesso de demanda. Tá? Ou seja, a demanda é maior do que a oferta. Suponha que houve aumento da demanda, deslocando a curva de demanda para D2. Pode-se concluir que preço de equilíbrio em D2 é maior
do que o preço de equilíbrio em D1, que é maior do que o P1. Vamos lá, a gente tem que entender o que a questão está dizendo. Primeiro, ela está dizendo que existe uma situação de excesso de demanda, tá? A gente sabe que a situação de excesso de demanda, ou seja, quando a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada, provavelmente a gente tem uma situação ali de teto de preços. O governo estipulou que um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio, tá bom? Então vamos começar aqui. Mostrando qual é essa situação inicial. A gente tem aqui, então, um preço de equilíbrio com a demanda 1, ou seja, esse aqui, ó, com a demanda 1 e a oferta 1, seria o nosso preço de equilíbrio. Certo? Concorda comigo? O preço onde curva de demanda intercepta a curva de oferta. A gente tem aqui, então, esse aqui seria o preço de equilíbrio com a demanda 1. Beleza? A gente tem uma situação aqui que ele expôs onde há excesso de demanda. Então, a gente está em algum controle de preços, ó, aqui abaixo do preço de equilíbrio. Beleza? Por quê? Ó, aqui, olha a nossa demanda, olha a nossa quantidade demandada aqui. E olha a nossa oferta. Percebe? Demanda é maior do que oferta. E esse aqui é o tal do P1 que ele está falando, certo? Ó, ao preço P1, há excesso de oferta. Beleza? Então, aqui a gente está cumprindo o enunciado. Ao preço P1, há um excesso de oferta. A gente já pode, inclusive, concluir que essa parte aqui, ó, quando diz que preço de demanda 1 é maior, tá vendo aqui, ó, é maior do que preço 1, isso aqui a gente já sabe que é verdade, tá bom? A gente precisa descobrir, então, o que vai acontecer nesse tal de preço de equilíbrio com a demanda 2. Qual é a demanda 2? É a demanda depois que houve um aumento da demanda, tá? Ou seja, a gente vai deslocar a curva de demanda para cá, demonstrando esse aumento da demanda. E essa aqui, ó, é a nossa D2. Beleza? Qual é, então, o preço de equilíbrio com a demanda 2? Ele está aqui, ó, o ponto de equilíbrio. A gente tem aqui uma quantidade de equilíbrio com a demanda 2, então não vou nem anotar porque isso não é importante. O importante é isso, para julgar a assertiva. Ficou meio alto, né? Deixa eu melhorar isso aqui só um pouquinho. Deslocou aqui a nossa curva de demanda e a gente estabeleceu aqui um novo preço de equilíbrio, que a gente chama de preço de equilíbrio com a demanda 2. Fazendo sentido? Beleza. Agora, o que a gente precisa julgar é se realmente o preço de equilíbrio com a demanda 2 é maior do que o preço de equilíbrio da demanda 1. Isso a gente pode ver que é verdade. Perceba, o demanda 2, o preço de equilíbrio da demanda 2, ele está mais alto ali do que o preço de equilíbrio da demanda 1. Então, ele é maior. E a gente já havia concluído que o preço de equilíbrio da demanda 1 é maior do que o tal do P1. O tal do P1 é aquele que está gerando excesso de demanda. Por tudo isso, a gente conclui que é verdade. Ok? Está certo. Era isso que eu tinha para te mostrar a respeito desse controle de preços, tá? Quando o governo intervém ali no equilíbrio de mercado de alguma forma. Te vejo aqui na sequência, quando a gente vai falar da álgebra do equilíbrio.